Muito antes de Petrópolis existir, toda essa região era coberta pela Mata Atlântica. O canto das aves e o som dos rios eram os únicos ruídos que ecoavam por aqui. Foi nesse cenário que viveram os povos indígenas coroados. Eles conheciam cada trilha natural da montanha, utilizavam os recursos da floresta para sobreviver e mantinham uma profunda relação com a natureza muito antes da chegada dos colonizadores. No início do século XVIII, a história da região começou a mudar. A abertura do Caminho Novo criou uma importante ligação entre o Rio de Janeiro e as minas de ouro de Minas Gerais. Pela serra passaram tropeiros, viajantes e mercadorias, transformando uma floresta isolada em uma rota de passagem. Décadas depois, nasceu Petrópolis. A antiga mata deu espaço a ruas planejadas, casarões e ao Palácio Imperial, tornando-se a cidade imperial do Brasil. Mesmo com o crescimento da cidade, parte da floresta permaneceu preservada nas montanhas ao redor. Foi nessa época que surgiu a origem do nome de uma das trilhas de Petrópolis, Pedra do Cortiço. Nas proximidades existia um cortiço, uma moradia coletiva onde viviam trabalhadores e suas famílias. Com o passar dos anos, o cortiço desapareceu, mas seu nome permaneceu, atravessando gerações e dando identidade à montanha. Hoje, a Pedra do Cortiço continua de pé como testemunha silenciosa de toda essa transformação. A trilha atravessa um dos últimos fragmentos de Mata Atlântica da região e leva a um mirante que revela Petrópolis vista do alto. O caminho mudou, a cidade cresceu, mas a montanha permaneceu, lembrando que toda paisagem carrega uma história. Nossa aventura começa na Pedra do Cortiço, uma das trilhas mais acessíveis de Petrópolis. O percurso possui aproximadamente 2,1 km de ida e volta, cerca de 233 metros de ganho de elevação e costuma levar entre 45 minutos a 1 hora, dependendo do ritmo. Apesar de curta, a subida é constante e reserva uma das vistas mais bonitas da cidade. O início da trilha é discreto, cercado pela mata. O acesso pode facilmente passar despercebido por quem não conhece a região, mas uma vez dentro da floresta, o caminho se revela organizado e fácil de acompanhar. Ao longo de toda a subida, a sinalização orienta os visitantes. Verde para continuar em direção ao cume, azul para indicar a descida. É um detalhe simples, mas que torna toda a experiência muito mais segura e acessível, principalmente para quem está vivendo a primeira experiência em uma trilha. O dia não poderia estar mais bonito. O céu estava limpo, a temperatura agradável e, apesar do vento forte que nos acompanhou durante boa parte do percurso, as condições eram perfeitas para começar nossa primeira aventura da saga. Os primeiros metros da trilha são completamente cercados pela Mata Atlântica. A vegetação é densa e mantém um ambiente fresco e úmido durante boa parte do caminho. Árvores de grande porte, bromélias, samambaias, musgos e cipós formam um verdadeiro corredor verde, enquanto o solo, coberto por folhas e raízes, exige atenção a cada passo. E mesmo que nem sempre sejam vistos, esse fragmento de floresta abriga diversas espécies de aves, pequenos mamíferos, largatos, insetos e anfíbios que fazem parte de um dos biomas mais ricos em biodiversidade do planeta. À medida que a mata fechada vai ficando para trás, a paisagem começa a se transformar. As árvores deixam de ocupar completamente o horizonte e, aos poucos, as montanhas ao redor começam a surgir entre a vegetação. Esse é um dos primeiros sinais de que o cume está cada vez mais próximo. Eles falam isso só para assustar a gente, porque eles vão vir conferir.
Com a floresta mais aberta, o ambiente também muda. A redução da vegetação faz com que o vento encontre menos obstáculos para perder força, e as rajadas se tornam cada vez mais intensas. É justamente nesse trecho que a montanha começa a mostrar a face diferente da que encontramos no início da trilha. Depois desse trecho, a caminhada continuou praticamente o tempo todo em subida. O cansaço já começava a aparecer, mas a cada curva a vista ficava melhor, e isso fazia a gente esquecer um pouco das pernas e continuar seguindo em frente. Sempre pego o Ira coçando a bunda. Aham. Nosso primeiro encontro com a fauna da trilha aconteceu já próximo ao topo. Um urubu sobrevoava a Pedra do Cortiço, deslizando pelas correntes de ar sem precisar bater as asas. Paradinha aqui, ó. Deixa eu pegar o jacu. Quer um jacu? A natureza é maravilhosa, bicho. Nossa, mas tá ventando muito. Foi nesse momento que encontramos o primeiro grande desafio da trilha. Com a vegetação mais baixa e o terreno totalmente exposto, o vento aumentou de forma impressionante. As rajadas eram tão fortes que em alguns momentos chegavam a desequilibrar a gente e levantar pequenas pedras do chão. Agora não tem mais árvore, é só vento. Pode ser Continuar uma trilha nessas condições exige muito cuidado. Em áreas expostas, ventos intensos podem comprometer o equilíbrio e aumentar o risco de acidente. Por isso, decidimos parar por alguns minutos. Sentamos no chão, esperamos as rajadas diminuírem e avaliamos se era realmente seguro continuar. É claro que mesmo em meio ao vento intenso, as brincadeiras não podiam faltar. Afinal, rir um pouco também fazia parte da aventura. Depois de alguns minutos esperando, tomamos a decisão de voltar. As rajadas continuavam fortes e naquele momento parecia mais sensato encerrar a trilha por ali. Mas é claro que bastaram alguns metros de descida para perceber que ainda não estávamos prontos para desistir. O desejo de alcançar o cume falou mais alto. Paramos mais uma vez, avaliamos as condições e aproveitamos o momento em que o vento deu uma estiada para tentarmos novamente. Chegando cada vez mais perto do topo, a vista ficava mais bonita. Olha pra cá. Um algodãozinho no ouvido. E então a recompensa. Do alto dos cerca de 660 metros de altitude da Pedra do Cortiço, a paisagem se abre em todas as direções. À frente é possível contemplar grande parte de Petrópolis, com bairros espalhados entre as vales e montanhas. Ao fundo destaca-se a importante Serra dos Órgãos, um dos conjuntos montanhosos mais famosos do Brasil. Em dias de céu limpo, a vista alcança a Baía de Guanabara e até o Pão de Açúcar, no Rio de Janeiro, a mais de 40 quilômetros de distância. É um lugar onde a imensidão da natureza e a presença da cidade se encontram, lembrando como as montanhas oferecem uma perspectiva completamente diferente do mundo lá embaixo. Depois de toda a caminhada, finalmente era hora de parar. Sentamos e depois até nos deitamos, para simplesmente admirar a paisagem. É curioso como alguns minutos no topo parecem passar muito mais rápido do que toda a subida. Quando percebemos, já era hora de guardar as mochilas, levantar e iniciar o caminho da volta. Missão cumprida, iniciamos o retorno. A descida é muito menos cansativa do que a subida, e o caminho parece passar muito mais rápido.
Depois de enfrentar os trechos mais exigentes, o corpo já conhece o terreno. Os movimentos ficam mais naturais e a confiança aumenta. Aos poucos, a tensão dá lugar às risadas, às brincadeiras e à leveza de quem já sabe que conseguiu chegar ao objetivo. Ainda assim, cada passo exige atenção, porque em uma trilha qualquer distração pode terminar em um escorregão. Foi assim que encerramos nossa primeira aventura na Pedra do Cortiço. Cansados, felizes e com certeza de que essa foi apenas a primeira de muitas montanhas que ainda vamos explorar. Tá, a parte de aterrissagem foi melhor sua.